A crise do metanol em São Paulo. Entre a ironia do poder e a tragédia silenciosa, o canal Goiás News Notícias. Introdução. A frase que acendeu o estopim. Em uma recente coletiva de imprensa, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, republicanos, em meio a uma grave crise de saúde pública, proferiu uma frase que ecoou por todo o país. Goiás News Notícias, sem mais delongas. Vamos para a notícia. Ao comentar sobre os crescentes casos de intoxicação por metanol, ele declarou em tom de brincadeira: "No dia que começarem a falsificar Coca-Cola, eu vou me preocupar. Ainda bem que não chegaram nesse ponto." A ironia, no entanto, contrastava duramente com a realidade que se desdobrava nas unidades de saúde do estado. Uma onda de envenenamentos que já havia deixado um rastro de mortes e sequelas irreversíveis. Este especial do Goiás News Notícias mergulha fundo na crise do metanol, indo muito além da declaração do governador. Investigamos o que é essa substância letal, como ela age no corpo humano, o drama das vítimas, a resposta das autoridades e o contexto histórico de um problema que, embora silencioso, revela-se uma ameaça global. O que começa com uma bebida barata em um bar da periferia pode terminar em uma UTI, na perda da visão ou em um obituário. Esta é a história de um veneno invisível e de um sistema que corre contra o tempo para contê-lo. A crise em números. O cenário atual em São Paulo. A situação em São Paulo escalou rapidamente, transformando-se na maior emergência toxicológica do Brasil nos últimos anos. Os números atualizados constantemente pelas autoridades de saúde pintam um quadro alarmante. Segundo os dados mais recentes divulgados pelo governo estadual e compilados por veículos como o G1 e a BBC Brasil, o estado contabiliza 192 notificações de contaminação por metanol. Deste total, 14 casos foram confirmados, resultando em 2 mortes. Outros 178 casos permanecem em investigação, incluindo 7 mortes adicionais, cujas causas ainda estão sendo analisadas. 3. Em resposta, o governo paulista montou uma força-tarefa envolvendo a Polícia Civil, a Polícia Militar e a Vigilância Sanitária. As operações de fiscalização se intensificaram, resultando na prisão de 20 pessoas e na apreensão de mais de 7.000 garrafas suspeitas de adulteração ou falsificação apenas na última semana. As hipóteses da investigação. Inicialmente, cogitou-se a participação de grandes facções criminosas, como o Primeiro Comando da Capital, PCC, na rede de falsificação. No entanto, tanto o governador Tarcísio de Freitas quanto o secretário de Segurança Pública, Guilherme Derrite, descartaram essa hipótese. Derrite argumentou que o negócio de bebidas falsificadas é pouco lucrativo, em comparação com o tráfico de drogas, e que nenhum dos presos até o momento possui vínculo comprovado com tais organizações. A investigação se concentra, portanto, em associações criminosas menores, mas com uma logística perigosa e capilarizada. As principais linhas de investigação são: 1. Adulteração para aumentar volume. A hipótese mais forte é o uso deliberado de metanol, que é significativamente mais barato que o etanol, o álcool próprio para consumo, para batizar bebidas destiladas como vodka e gin. O objetivo é puramente econômico: aumentar o volume do produto final e, consequentemente, os lucros, em um ato de total desprezo pela vida humana. 2. Contaminação na limpeza de garrafas. Outra linha de frente da investigação policial aponta para o uso de metanol na higienização de garrafas reutilizadas. O governador Tarcísio de Freitas destacou uma falha grave na logística reversa. Garrafas de bebidas consumidas, que deveriam ser encaminhadas para a reciclagem, são desviadas para o mercado clandestino. Os falsificadores as compram, lavam-nas com solventes à base de metanol e as reenvasam com bebidas de baixa qualidade ou adulteradas. Resíduos do metanol usado na limpeza podem contaminar o novo conteúdo, transformando-o em veneno. Erro na composição. Uma terceira possibilidade, menos provável mas não descartada, é que os próprios falsificadores tenham se confundido, adquirindo metanol, pensando ser etanol puro e contaminando o produto por engano. A ciência de um assassino. Silencioso. O metanol no corpo humano.
Para o consumidor, é impossível identificar a ameaça. O metanol é um líquido incolor, com odor e sabor muito semelhantes aos do etanol. É o que os especialistas chamam de substância traiçoeira. A diferença, contudo, é brutal e se revela no nível molecular, dentro do nosso organismo. Quando ingerimos uma bebida, o álcool, etanol ou metanol vai para o fígado, onde uma enzima chamada álcool desidrogenase inicia o processo de metabolização. O etanol é quebrado em substâncias que o corpo consegue processar. O metanol, por sua vez, é transformado em dois compostos altamente tóxicos. Primeiro, o formaldeído, a mesma substância usada como conservante em laboratórios e funerárias, o formol, e em seguida, o ácido fórmico. É o acúmulo de ácido fórmico que desencadeia a catástrofe. Ele ataca as células do corpo, impedindo-as de usar oxigênio para produzir energia. O resultado é uma intoxicação severa que progride em estágios, conforme detalhado na tabela abaixo, com base em informações de especialistas ouvidos pelo G1. Período após ingestão, estágio da intoxicação e sintomas. Primeiras 12 horas. Fase da falsa calmaria. Os sintomas são leves e facilmente confundidos com uma embriaguez comum. Náuseas, dor de cabeça, tontura e dor abdominal. A vítima pode até sentir uma melhora temporária, o que perigosamente retarda a busca por ajuda. No entanto, o veneno já está sendo produzido no fígado. 12 a 24 horas. Ataque ao sistema nervoso. O ácido fórmico começa a atacar os tecidos que mais dependem de energia, como os nervos e a retina. Surgem os sintomas visuais característicos: visão borrada, sensibilidade à luz, fotofobia e a visão de pontos brilhantes, descrita como chuva de pixels. O sangue se torna perigosamente ácido, acidose metabólica, forçando uma respiração rápida e curta. 24 a 48 horas, colapso sistêmico. O quadro evolui para uma emergência crítica. O ácido fórmico atinge o sistema nervoso central, causando convulsões e coma. A perda da visão pode se tornar permanente. A acidose severa leva à falência múltipla de órgãos. Coração, pulmões e rins começam a parar. O risco de morte é altíssimo e as chances de recuperação, mesmo com tratamento, diminuem drasticamente. O Conselho Federal de Química, CFQ, alerta que a ingestão de apenas 4 a 10 mililitros de metanol já pode causar danos irreversíveis, como a cegueira. Uma dose de 30 mililitros é considerada potencialmente letal. Uma corrida contra o tempo, tratamento e seus desafios. A boa notícia é que a intoxicação por metanol tem tratamento. A má notícia é que ele precisa ser iniciado o mais rápido possível, idealmente poucas horas após a ingestão. O tratamento funciona como uma competição bioquímica. 1. Etanol farmacêutico. O antídoto disponível no Brasil e utilizado nos hospitais é o próprio etanol, mas em grau farmacêutico, administrado de forma controlada, oral ou intravenosa. A lógica é simples. Como a enzima álcool desidrogenase metaboliza tanto o etanol quanto o metanol, ao introduzir uma dose alta e controlada de etanol, os médicos ocupam a enzima com uma substância menos perigosa. Enquanto a enzima está ocupada com o metanol não é convertido em seus subprodutos tóxicos e pode ser eliminado do corpo de forma mais segura, geralmente com o auxílio de hemodiálise para filtrar o sangue. 2. Fomepizol. Existe um antídoto mais moderno e eficaz, o fomepizol. Ele bloqueia a enzima de forma mais direta e sem causar a embriaguez no paciente, que é um efeito colateral do tratamento com etanol. O problema é o custo. Uma única dose pode chegar a 1.000 euros, cerca de R$ 6.300. O medicamento não possui registro na Anvisa e não está disponível na rede pública brasileira. O Ministério da Saúde estuda a criação de uma reserva estratégica, mas, por enquanto, a realidade dos hospitais brasileiros é o tratamento com etanol. Um problema global com um longo histórico. A crise em São Paulo não é um evento isolado. Surtos de envenenamento por metanol são um problema de saúde pública global, especialmente em países em desenvolvimento. A Organização Médicos Sem Fronteiras, MSF, estima que nos últimos 27 anos, cerca de 40 mil pessoas foram afetadas pela intoxicação em todo o mundo, com um saldo trágico de 14.400 mortes. Ano, se local vítimas, aproximado.
Contexto 1999 Bahia, Brasil 35 mortes, mais de 400 intoxicados. Consumo de cachaça clandestina adulterada. 2012 a 2014 República Checa múltiplos casos. Surto que gerou estudos comparativos de tratamento. 2019 Índia. Pelo menos 168 mortes. Um dos envenenamentos em massa mais letais da história do país. 2024 Índia. 392 casos, em 2 regiões. Surtos significativos em Tamil Nadu e Bihar. 2025 Turquia. 329 casos em 2 cidades. Grandes surtos em Istambul e Ankara. Esses números, segundo a própria MSF, são subestimados, pois muitos casos nunca são notificados ou são diagnosticados erroneamente. A Ásia é o continente com a maior incidência, mas a América Latina, incluindo o Brasil, tem um histórico preocupante. Em 1999, um surto na Bahia causado por cachaça adulterada matou 35 pessoas e deixou mais de 400 intoxicadas. Um precedente sombrio para a crise atual. Legislação e fiscalização. As brechas do sistema. A fiscalização de bebidas no Brasil é uma tarefa complexa, dividida entre o Ministério da Agricultura e Pecuária, MAPA, e os órgãos do Sistema Único de Saúde, SUS, conforme a Lei 8.918 de 1994. No entanto, a capilaridade do mercado ilegal e a facilidade de adulteração representam um desafio constante. Em resposta à crise, o Congresso Nacional discute endurecer a legislação. Um projeto de lei que tramita na Câmara dos Deputados propõe tornar a falsificação de bebidas e alimentos um crime hediondo, o que aumenta as penas e dificulta a progressão de regime para os condenados. A pena, que hoje varia de 4 a 8 anos de reclusão, poderia ser significativamente ampliada. A medida, porém, ainda está em debate e não tem prazo para ser aprovada. O impacto econômico e social da crise. Além das consequências diretas na saúde pública, a crise do metanol desencadeou um efeito dominó na economia paulista, especialmente no setor de bares e restaurantes. Estabelecimentos comerciais relataram quedas significativas nas vendas de bebidas destiladas, com muitos consumidores optando por evitar completamente o consumo de vodka, gin e outros destilados até que a situação seja normalizada. Alguns bares chegaram a suspender temporariamente a venda de determinadas categorias de bebidas, numa tentativa de proteger seus clientes e preservar a reputação de seus negócios. A Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, Abracel, se manifestou publicamente orientando seus associados a redobrarem a atenção na escolha de fornecedores e a exigirem documentação completa de procedência. A entidade também recomendou que os estabelecimentos inutilizassem garrafas vazias, quebrando-as ou perfurando-as para evitar que caíssem nas mãos de falsificadores. Essa medida, embora simples, representa um reconhecimento que o problema da logística reversa, mencionado pelo governador, é real e sistêmico. Para os pequenos comerciantes, especialmente aqueles em bairros periféricos, a crise representa um dilema moral e econômico. Muitos desses estabelecimentos atendem uma clientela de baixa renda, que historicamente busca produtos mais baratos. A pressão para oferecer preços competitivos pode, inadvertidamente, abrir espaço para fornecedores duvidosos. A educação e a conscientização desses comerciantes são, portanto, tão importantes quanto a fiscalização punitiva. O papel da mídia e da comunicação pública. Velocidade com que a informação sobre a crise se espalhou foi, em grande parte, resultado da cobertura intensiva. Dedicaram espaço significativo ao tema, explicando os riscos, os sintomas e as medidas de prevenção. Essa cobertura foi crucial para alertar a população e, possivelmente, evitar que mais pessoas consumissem bebidas contaminadas. O Ministério da Saúde, por sua vez, criou uma sala de situação para monitorar os casos em tempo real e coordenar a resposta entre os diferentes níveis de governo. A pasta também lançou campanhas de conscientização nas redes sociais e em meios de comunicação tradicionais, reforçando a mensagem de que a notificação de casos suspeitos é fundamental. Como destacou o ministro Alexandre Padilha, a notificação é no caso suspeito, não precisa aguardar o fechamento do diagnóstico.
Essa abordagem proativa visa criar uma rede de vigilância que permita identificar surtos localizados antes que se espalhem. No entanto, a comunicação também trouxe desafios. A declaração do governador Tarcísio de Freitas sobre a Coca-Cola, embora feita em tom de brincadeira, foi amplamente criticada nas redes sociais e por especialistas, que a consideraram inadequada para o momento. A percepção de que o governante não estava levando a crise a sério o suficiente gerou uma onda de indignação, especialmente entre familiares de vítimas e profissionais de saúde que estão na linha de frente do atendimento. Esse episódio ressalta a importância de uma comunicação sensível e alinhada com a gravidade da situação em momentos de crise. Bebidas mais vulneráveis e alternativas mais seguras. Nem todas as bebidas alcoólicas apresentam o mesmo nível de risco de adulteração. Os casos de intoxicação identificados até agora envolvem, em sua grande maioria, bebidas destiladas incolores como vodka e gin. Essas bebidas são particularmente vulneráveis porque o metanol, sendo também incolor e inodoro, pode ser facilmente misturado sem que haja alteração perceptível no produto final. Especialistas consultados por veículos de imprensa apontam que cerveja, vinho e chopp apresentam menor vulnerabilidade à adulteração com metanol. Isso se deve, em parte, ao processo de produção e envase dessas bebidas, que geralmente ocorre em ambientes mais controlados e com maior rastreabilidade. A cerveja em lata é apontada como a opção de menor risco, já que o recipiente é selado na fábrica e é extremamente difícil de ser adulterado sem deixar sinais evidentes de violação. Para os consumidores que desejam minimizar riscos, a recomendação é clara. Durante o período de crise, priorize bebidas em embalagens lacradas de fábrica, de marcas reconhecidas e adquiridas em estabelecimentos de confiança. Evite, sempre que possível, bebidas servidas em copos ou garrafas já abertas em locais desconhecidos. Se for consumir destilados, opte por marcas premium em estabelecimentos de renome, onde a probabilidade de adulteração é significativamente menor. A dimensão humana. Histórias de vítimas e sobreviventes. Por trás das estatísticas frias, há histórias humanas de sofrimento e perda. Embora os nomes das vítimas brasileiras não tenham sido amplamente divulgados por questões de privacidade, relatos de profissionais de saúde que atendem esses casos pintam um quadro devastador. Pacientes chegam aos hospitais com sintomas inicialmente leves, mas que rapidamente evoluem para quadros críticos. Muitos deles são pessoas de baixa renda, que consumiram bebidas baratas em bares de bairro, sem qualquer suspeita de que estavam ingerindo veneno. Um caso internacional que ganhou destaque em 2024 ilustra a crueldade da intoxicação por metanol. Callum MacDonald, um britânico que viajava pelo Laos, consumiu uma bebida adulterada e sobreviveu, mas perdeu permanentemente a visão. Em entrevistas, ele descreveu a progressão dos sintomas. Primeiro, uma sensação de mal-estar. Depois a visão começou a ficar turva, até que tudo se tornou escuridão. Mesmo com um tratamento imediato, os danos ao nervo óptico foram irreversíveis. 3 amigas britânicas no mesmo país não tiveram a mesma sorte e faleceram. Essas histórias servem como um lembrete sombrio de que o metanol não discrimina. Turistas, trabalhadores, jovens, idosos, qualquer pessoa que consuma uma bebida adulterada está em risco. A diferença entre a vida e a morte, ou entre a recuperação e a cegueira permanente, muitas vezes se resume a minutos, o tempo que leva para reconhecer os sintomas e buscar ajuda. O desafio da rastreabilidade e da cadeia de suprimentos. Um dos maiores obstáculos no combate à falsificação de bebidas é a complexidade da cadeia de suprimentos. Desde a produção até o consumidor final, uma garrafa de bebida passa por múltiplas mãos: fabricante, distribuidor, atacadista, varejista. Em cada etapa, há oportunidades para que produtos falsificados ou adulterados sejam inseridos no mercado. O governador Tarcísio de Freitas mencionou o problema da logística reversa, mas a questão é ainda mais profunda. No Brasil existe um mercado paralelo robusto de embalagens vazias. Garrafas de marcas conhecidas, que deveriam ser recicladas, são vendidas ilegalmente para falsificadores. Esses criminosos as lavam, muitas vezes com metanol, ironicamente, enchem com bebidas de baixa qualidade ou adulteradas, aplicam rótulos e lacres falsificados e as reintroduzem no mercado. Para o consumidor desavisado, a garrafa parece legítima.
A solução para esse problema exige uma abordagem multifacetada. Primeiro, é necessário fortalecer a fiscalização em toda a cadeia, não apenas no ponto de venda. Segundo, é preciso investir em tecnologias de rastreabilidade, como códigos QR ou selos holográficos, que permitam ao consumidor verificar a autenticidade do produto. Terceiro, e talvez mais importante, é necessário criar incentivos econômicos para que a logística reversa funcione corretamente, tornando mais vantajoso para os estabelecimentos devolverem as embalagens para reciclagem do que vendê-las no mercado negro. Comparações internacionais. O que outros países fizeram? A crise brasileira não é única, e há lições valiosas a serem aprendidas com a experiência de outros países que enfrentaram surtos semelhantes. A Turquia, por exemplo, enfrentou em 2025 um dos maiores surtos de intoxicação por metanol da sua história, com mais de 329 casos registrados em Istambul e Ankara. A resposta do governo turco foi rápida e agressiva. Fechamento imediato de estabelecimentos suspeitos, prisões em massa de envolvidos na cadeia de falsificação e campanhas massivas de conscientização pública. O país também implementou um sistema de rastreamento digital de bebidas alcoólicas que permite às autoridades monitorar a produção e distribuição em tempo real. Na Índia, que lidera as estatísticas globais de intoxicação por metanol, o problema é endêmico e está profundamente ligado à produção de bebidas caseiras, moonshine e à pobreza. O governo indiano tem adotado uma estratégia de longo prazo que combina repressão ao mercado ilegal com programas de educação e, em algumas regiões, até a distribuição subsidiada de etanol de qualidade para produtores artesanais, na tentativa de reduzir o uso de metanol. A República Tcheca, após um surto devastador entre 2012 e 2014, investiu pesadamente em laboratórios de análise rápida e em treinamento de profissionais de saúde para identificar e tratar casos de intoxicação por metanol. O país também endureceu drasticamente as penas para falsificação de bebidas, transformando-a em um crime com penas equivalentes às de tráfico de drogas. O Brasil pode e deve aprender com essas experiências. A combinação de tecnologia, legislação severa, fiscalização eficaz e educação pública parece ser a fórmula mais eficaz para combater esse problema. O futuro da legislação, crime hediondo e outras propostas. A resposta legislativa à crise está em andamento. Como mencionado, um projeto de lei que tramita na Câmara dos Deputados propõe classificar a falsificação de bebidas e alimentos como crime hediondo. Essa classificação, reservada para os crimes mais graves do Código Penal brasileiro, traz consequências severas, penas mais altas, impossibilidade de fiança, regime inicial fechado e dificuldade de progressão de regime. A proposta, que estava parada desde 2007, foi resgatada às pressas após o aumento no número de casos. O presidente da Câmara, Arthur Lira, afirmou que o projeto será votado o quanto antes. No entanto, especialistas em direito penal alertam que apenas o endurecimento das penas pode não ser suficiente. É preciso também investir em inteligência policial para desmantelar as redes de falsificação e em fiscalização preventiva para impedir que os produtos cheguem ao mercado. Outras propostas em discussão incluem a criação de um cadastro nacional de produtores e distribuidores de bebidas, com renovação periódica e fiscalização rigorosa, a obrigatoriedade de sistemas de rastreamento digital para todas as bebidas alcoólicas comercializadas no país, e o aumento das multas para estabelecimentos que comercializem produtos sem nota fiscal ou de procedência duvidosa. Como se proteger? Orientações para o consumidor. Diante da impossibilidade de identificar o metanol na bebida, a prevenção é a única arma do consumidor. As autoridades de saúde e especialistas recomendam: desconfie de preços muito baixos. Ofertas de destilados a valores muito inferiores aos de mercado são o principal sinal de alerta. Se o preço parece bom demais para ser verdade, provavelmente há algo errado. Verifique a embalagem com atenção fiscal. É seu direito como consumidor e uma garantia da legalidade do produto. Estabelecimentos que se recusam a fornecer nota fiscal devem ser evitados e, se possível, denunciados aos órgãos de fiscalização. Desconfie de embalagens reutilizadas. Se a garrafa apresentar sinais de desgaste, arranhões excessivos ou resíduos de cola,
indicando que o rótulo pode ter sido trocado. Não consuma. Em caso de sintomas, procure ajuda imediatamente. Se você ou alguém próximo apresentar sintomas como os descritos, visão turva ou borrada, dor de cabeça intensa e persistente, náuseas, dor abdominal, respiração acelerada. Após consumir uma bebida suspeita, não hesite. Procure a unidade de emergência mais próxima o mais rápido possível. Crucialmente, informe aos profissionais de saúde sobre a bebida consumida, onde foi adquirida e, se possível, leve a embalagem. Essa informação pode salvar a sua vida e ajudar as autoridades a rastrear a origem do veneno, protegendo outras pessoas. Mantenha-se informado. Acompanhe as notícias e os comunicados das autoridades de saúde sobre a evolução da crise. Canais como o Goiás News. Notícias estão comprometidos em manter a população informada com dados precisos e atualizados. O papel dos Centros de Intoxicação e da Rede de Saúde Brasil conta com uma rede de 32 Centros de Informação e Assistência Toxicológica, CIA-TOX, distribuídos por todo o território nacional. São Paulo, epicentro da crise atual, possui 9 desses centros especializados. Esses centros desempenham um papel crucial no atendimento a casos de intoxicação, oferecendo orientação técnica aos profissionais de saúde, auxiliando no diagnóstico e no manejo clínico dos pacientes. Durante a crise do metanol, os CIA-TOX de São Paulo foram acionados repetidamente, trabalhando em regime de plantão 24 horas. Os profissionais desses centros têm experiência no tratamento de intoxicações por diversas substâncias, mas a escala do surto atual testou os limites da infraestrutura. A disponibilidade de etanol farmacêutico, o antídoto utilizado no Brasil, foi uma preocupação inicial, mas o governo estadual garantiu o reabastecimento das unidades de saúde. Além dos CIA-TOX, hospitais de referência em todo o estado foram mobilizados. Unidades de terapia intensiva, UTIs, receberam pacientes em estado crítico, muitos deles necessitando de hemodiálise prolongada. A sobrecarga no sistema de saúde foi significativa, mas, segundo relatos de profissionais, a resposta foi coordenada e eficiente, evitando que o número de mortes fosse ainda maior. A experiência adquirida durante esta crise está sendo documentada e servirá para aprimorar os protocolos de atendimento a intoxicações em massa no futuro. Treinamentos estão sendo planejados para capacitar mais profissionais de saúde em todo o país a reconhecer e tratar rapidamente casos de intoxicação por metanol. A importância da denúncia e da colaboração cidadã. Um aspecto frequentemente subestimado no combate à falsificação de bebidas é o papel do cidadão comum. As autoridades dependem de denúncias para identificar pontos de venda de produtos suspeitos e desmantelar redes de falsificação. No entanto, muitas pessoas hesitam em denunciar, seja por medo de retaliação, por desconhecimento dos canais apropriados ou por uma percepção de que não vai dar em nada. É fundamental que a população entenda que denunciar não é apenas um direito, mas uma responsabilidade cívica que pode salvar vidas. Existem diversos canais para fazer denúncias de forma anônima e segura. Disque Denúncia. Cada estado possui um número de telefone para denúncias anônimas. Em São Paulo, o número é 181. PROCON. Os órgãos de defesa do consumidor recebem denúncias sobre produtos irregulares e podem acionar a fiscalização. Vigilância Sanitária. As secretarias municipais e estaduais de saúde possuem canais de denúncia para estabelecimentos que comercializam produtos sem procedência. Polícia Civil. Delegacias especializadas em crimes contra o consumidor investigam casos de falsificação. Para algum de vocês, seguidores do canal, que têm interesse de fazer algumas compras online, nós temos 4 lojas parceiras. Uma delas se chama Magalu Jorge Rafaela, Loja Americana. Também Mercado Livre, Amazon, link logo abaixo da descrição, boas compras. Ao fazer uma denúncia, é importante fornecer o máximo de informações possível. Endereço do estabelecimento, descrição do produto suspeito, preço praticado e qualquer outra informação que possa auxiliar na investigação. Fotografias da embalagem e do rótulo também são muito úteis. A colaboração cidadã não se limita à denúncia. Compartilhar informações confiáveis sobre a crise nas redes sociais, alertar amigos e familiares sobre os riscos e apoiar campanhas de conscientização
são formas importantes de contribuir para a solução do problema. Perspectivas de longo prazo, prevenção e educação. Embora a resposta imediata à crise seja essencial, especialistas em saúde pública enfatizam que a solução de longo prazo passa necessariamente pela prevenção e pela educação. É preciso atacar as causas raiz do problema, e não apenas seus sintomas. A desigualdade social é um fator determinante. Pessoas de baixa renda são as mais vulneráveis porque buscam produtos mais baratos, muitas vezes sem condições de verificar sua procedência. Políticas públicas que melhorem a renda e o acesso a produtos de qualidade são, portanto, parte da solução. Alguns especialistas sugerem até a redução de impostos sobre bebidas alcoólicas de marcas reconhecidas, para torná-las mais acessíveis e reduzir o apelo de produtos falsificados, uma proposta controversa, mas que merece debate. A educação do consumidor é outro pilar fundamental. Campanhas educativas devem ser permanentes, não apenas reativas a crises. Escolas, universidades, empresas e organizações comunitárias podem ser parceiras na disseminação de informações sobre como identificar produtos falsificados e sobre os riscos do consumo de bebidas de procedência duvidosa. Finalmente, é preciso investir em pesquisa e desenvolvimento de tecnologias que dificultem a falsificação. Selos holográficos de última geração, códigos QR vinculados a bancos de dados seguros e até mesmo a aplicação de nanotecnologia em embalagens são caminhos promissores que estão sendo explorados em outros países e que o Brasil deveria considerar. Conclusão. A responsabilidade é de todos. A frase do governador Tarcísio de Freitas, embora dita em tom de brincadeira, revela, talvez sem intenção, uma perigosa dissociação entre a percepção de parte do poder público e a gravidade de uma crise que mata silenciosamente. A preocupação não deve começar quando um produto de uma grande corporação multinacional for atingido, mas sim no momento em que a primeira vida é perdida para a ganância de criminosos. A ironia, neste contexto, soa como insensibilidade, e a população espera de seus líderes não apenas ação, mas também empatia e seriedade no trato de questões que envolvem vidas humanas. A crise do metanol em São Paulo é um sintoma de problemas mais profundos e estruturais. A desigualdade social que empurra consumidores para produtos mais baratos e arriscados, a fragilidade da fiscalização diante de um mercado clandestino pulverizado e capilarizado, e a necessidade urgente de uma legislação mais severa e eficaz. A resposta das autoridades tem sido, até o momento, predominantemente reativa a prisões, apreensões, alertas. No entanto, é preciso avançar para um modelo proativo de vigilância, prevenção e educação que ataque as causas do problema e não apenas suas consequências. Para nós, cidadãos e ouvintes do Goiás News Notícias, fica a lição da vigilância constante e da informação como instrumento de proteção. A responsabilidade de escolher um produto seguro é, em primeira instância, nossa, mas a responsabilidade de garantir que apenas produtos seguros e legais estejam disponíveis no mercado é, inquestionavelmente, do Estado. A fiscalização precisa ser rigorosa, a legislação precisa ter dentes e os criminosos que lucram com o sofrimento alheio precisam ser punidos de forma exemplar. Que esta crise sirva como um trágico, porém poderoso, lembrete de que, quando se trata de saúde pública, não há espaço para ironias, meias medidas ou negligência. Há espaço apenas para ação coordenada, informação precisa e acessível, investimento em infraestrutura de saúde e fiscalização. E, acima de tudo, respeito incondicional pela vida humana. Cada garrafa adulterada que chega nas mãos de um consumidor é uma bomba relógio. Cada vida perdida ou permanentemente danificada é uma tragédia evitável. E cada um de nós, governo, sociedade civil, mídia, setor privado, tem um papel a desempenhar para que esta crise seja não apenas superada, mas também transformada em um ponto de virada para a construção de um sistema mais seguro, justo e humano. O Goiás News Notícias continuará acompanhando de perto os desdobramentos desta crise, trazendo informações atualizadas, análises aprofundadas e dando voz às vítimas, aos especialistas e às autoridades. Porque informação de qualidade não é apenas um serviço jornalístico, é uma ferramenta de cidadania e, em momentos como este, pode literalmente salvar vidas.
Fiquem atentos, fiquem seguros e acima de tudo, fiquem informados. Se você achou este conteúdo valioso, deixe seu like, compartilhe suas opiniões nos comentários e inscreva-se no canal para não perder mais vídeos como este.